Bom dia, amigos. Bom, hoje vou iniciar aqui uma nova rúbrica, Viagens com História. Como sabem, é uma coisa que eu gosto muito. Aliás, já escrevi inclusivamente 3 romances históricos e vou começar pelo Castelo de Monterrey, aqui na Raia Espanhola, muito perto de Chaves. E vamos então à história deste castelo, deste grandioso castelo. Ora, para mais informação, meto alguns links aqui em baixo na descrição, vejam. Ora bem, a história deste castelo é engraçada. Este castelo foi mandado construir, pouca gente sabe disto, por Dom Afonso Henriques, no século XII, e pouco tempo depois, através do Tratado de Tui, Dom Afonso Henriques, em 1137, renunciou às possessões e às pretensões na Galiza e virou as suas forças para sul, para a conquista a sul. E estamos no Castelo de Monterrey. Depois, este castelo esteve em poder de poderosas linhagens da Galiza, os Ulloa, os Juninga, os Viedma, os Fonseca, os Acevedo e finalmente a Casa d'Alba, a potentíssima Casa d'Alba. Ali é o parador. E lá para o fundo é Portugal. Pronto, mais tarde, em 1366, o castelo serviu de refúgio ao rei Dom Pedro I o Cruel, quando enfrentou o seu meio-irmão, Henrique de Trastámara, na Guerra Civil. Anos mais tarde, o rei João I de Castela concedeu os direitos do castelo a Diego Lopes de Zuniga, que levou aí o título de Visconde de Monterrey, que depois os reis católicos mais tarde concederam o título de primeiro conde de Monterrey a Sanches de Ulloa e Monterroso, que herdou este património por meados do século XV. Neste castelo também se encontrou Filipe I de Castela com o cardeal Cisneros. Ora, mais tarde, no século XVI, foi construído o Paço dos Condes, o Palácio dos Condes, e a Torre das Damas. Podem ver aqui por estas imagens, já é, digamos, em estilo renascentista. Também temos a igreja de Santa Maria Grácia, que faz parte do conjunto deste castelo, erigida na primeira metade do século XIV, ou até em finais do século XIII, em estilo românico. Portanto, também aqui um bom motivo para a visita a este castelo. Aqui a Torre das Damas, que supõe-se ter sido a primeira torre de homenagem, apesar que é mais pequena um pouco que a torre de homenagem atual. E por fim, a torre de homenagem, ou a Torre de Dom Sancho, já que foi mandada construir por Dom Sancho de Ulloa e Dona Teresa de Zuniga, sua esposa, condes e condessa de Monterrey, por volta do século XV, mais concretamente em 1482. Ora, podíamos ter visitado umas adegas, mas hoje é domingo e esta quantidade enorme de adegas estão fechadas. Acho bem. E bom, amigos, viemos mais num fim de semana na nossa Trópico de Capricórnio. E desta vez até aqui à Galiza, via Chaves. É renascentista. É?
destaca pela sua portada secundária e pelo retábulo românico de granito que se situa na Capela dos Condes.